Olá, Shalom, Boker Tov, bom dia a todos, Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na nossa sinagoga Anusim Brasil. Estamos aqui na manhã deste que é o segundo dia da semana, para fazermos a leitura da segunda aliá da Parashá que estamos estudando esta semana, Parashá Bamidbar. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 30 do mês de maio do ano de 2022 e dia 29 do mês de Iyar do ano de 5.782. Nosso Shalom, Boker Tov, bom dia a todos os nossos amigos, os internautas, a toda a família Anusim Brasil, o nosso Shalom, o nosso bom dia. Então faremos a leitura da segunda aliá, da Parashá Bamidbar, está no capítulo 1 de Bamidbar, capítulo 1, do versículo 20 até o versículo de número 54. Bamidbar, capítulo 1, versículo 20 até o passuque 54. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu ha'amim Venatam lan et Torato Baru atah Adonai noten ha-Torá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E foram, pois, os filhos de Ruben, primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de idade de 20 anos em diante, todo aquele que não podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Ruben eram 46.500. Dos filhos de Simão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os que foram contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército, os que foram contados da tribo de Simão eram 59.500. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Gade eram 45.650. Os filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Judá eram 74.600. Os filhos de Isahar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Isahar eram 54.400. Os filhos de Zebulun, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Zebulun eram 57.400.
Dos filhos de José, os filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes da idade de 20 anos em diante. Todo aquele que podia sair para o exército, os que foram contados, da tribo de Efraim eram 40.500. Dos filhos de Menaxe, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Menaxe eram 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Benjamim eram 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, que podia sair para o exército. Os seus pais, pelo número de nomes da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Dan eram 62.700. Dos filhos de Asher, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército, os que foram contados da tribo de Asher, eram 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Naphtali eram 53.400. Esses são os que foram contados, e contaram Moshe e Aharon, e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais, e foram todos os que foram contados, dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército em Israel. E foram, pois, todos os que foram contados, 603.550. E os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: porém, a tribo de Levi não contarás, nem sua soma tirarás entre os filhos de Israel. E tu incube os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus objetos e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus objetos. Eles o ministrarão e em redor do tabernáculo acamparão. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e ao pousar o tabernáculo, os levitas o armarão. E o estranho que se aproximar será morto. E pousarão os filhos de Israel, cada homem junto a seu companheiro, e cada homem junto a seu estandarte, segundo o seu exército. E os levitas pousarão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira contra a congregação dos filhos de Israel. E farão os levitas a guarda do tabernáculo do testemunho, e fizeram os filhos de Israel conforme tudo o que ordenou o Eterno a Moshe, assim fizeram. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
Asher Natan Lanu Torah Timet Behayolan Ata Betoveinu, Baru Ata Adonai Noten HaTorah. Uma aliá com números de Asukim, e que trazem uma leitura não com vários significados, mas uma leitura trazendo apenas uma instrução para os filhos de Israel. Embora seja apenas uma leitura tratando acerca da contagem dos filhos de Israel, de cada uma das tribos, o número de homens que foram contados para a guerra. O total de 603 mil, fora as crianças, os idosos, mas sim daqueles que podiam ir para a guerra. Então, esta semana, eu estava ainda vendo um vídeo e Anita Novinsky, saudosa lembrança, essa grande historiadora, que nos deixou há pouco tempo, a senhora Anita Novinsky, em um dos seus vídeos, ela traz um comentário acerca do tamanho do povo judeu nos dias em que nós vivemos, a população judaica no mundo. Então, se nós contarmos apenas o país de Israel, dentro de Israel, a população de Israel não é uma população tão grande. O país também é pequeno em extensão, ainda que no mundo todo existem judeus, a maior concentração está, sim, nos Estados Unidos, no próprio Israel, mas há judeus em outros países, em outros continentes, como também aqui no Brasil, nós sabemos que existem um número aproximadamente de 70% da população brasileira são judeus, porém a maioria não sabem que são judeus. Então, neste vídeo, o que estava sendo comentado é que, mostrando todas as perseguições que o povo de Israel sofreu desde o ano 70 até 1948, nos exílios, na dispersação mundial, o quanto o povo judeu foi diminuída a sua população. Nós estamos falando aqui, vimos pela Torá, de uma contagem que foi feita nos dias de Abraão. Então, nós estamos falando de um período de 3.500 anos atrás. Então, já na saída do Egito, 2 anos depois, a população judaica era grande. Então, um povo com 3.500 anos de história, se não tivessem, na verdade, sofrido toda a perseguição, os holocaustos, seria com certeza a maior população do mundo, Mas, infelizmente, isso não era algo desejado pelas nações, até como nós falamos, as nações tinham um certo ódio do povo judeu, um ódio gratuito, e muitos judeus, muitas crianças foram mortas. Inclusive, a própria Anita Novinsky fala que no Holocausto causado na Alemanha, na Europa, foram 1,5 milhão de crianças que foram mortas. 1,5 milhão. Foi 6 milhões no total.
e 1,5 milhão foram crianças. Então, o objetivo de tirar a vida das crianças era que a população deixasse de existir, que o povo judeu deixasse de existir. Assim, era a mentalidade do faraó no Egito. Quando o faraó ordenou a morte das crianças e todos os meninos, é claro que se matar os meninos, não tem mais geração, vai acabar. Então, foi a forma como o faraó usou para acabar com o povo judeu, mas não conseguiu. E da mesma forma, na Europa e nas perseguições, eles também continuaram matando as crianças, matando os judeus, para que ele realmente deixasse de existir. Mas isso não aconteceu e não vai acontecer, por mais que haja um interesse das nações de destruir o povo judeu, o povo de Israel. Isso jamais vai acontecer, porque o povo de Israel, ele pertence ao Criador. E nada acontece com o povo de Israel se Deus não permitir. Então, uma população, um povo que quase, digamos assim, foi exterminado. Mas isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E nós agradecemos, a Hashem, nosso Deus, pela liberdade que nós temos de expressar a nossa fé. É isso. Ficamos por aqui na leitura, comentário, esta segunda aliá da Parashá Amidbar, Números. A todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a família Anusim Brasil, nosso bom dia, Boker Tov, e Hashem os abençoe grandemente. Fique com Deus, Shabbat, Shalom, Boker Tov, Shalom, e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia a todos. Shalom.